Espíritos, estou aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem, importante é estarem me chamando. E o Brasil virou de cabeça para baixo nesse final de novembro, né? Choros em um dia com a partida do nosso querido Gugu, alegria a muitos com a vitória do Flamengo em cima do River Plate, é a beleza do universo, o equilíbrio de energias. Suscito a vocês vários acontecimentos desta maneira. Não é o intuito do vídeo, nós traremos hoje a carta psicografada de uma menina que sofreu determinadas condições complicadas nesse plano de vida, que foi, além de ter desencarnado cedo, ela chama Maria Helena Rezende, ela tinha um retardo de escolaridade, vamos colocar assim, uma deficiência. Então era uma criança especial, basicamente, né? E era filha adotiva de um casal da Maria Helena Rezende e do senhor Lauro Moraes Melo. Ambos resolveram adotar, um casal de luz, uma criança que é especial, vamos colocar assim, né? Um termo mais bonito, mas o termo popular é que sofria de uma deficiência mental, um retardo na escolaridade, nada muito grave, e eles adotaram essa criança, já doente. Essa menina passou por graves consequências aqui na Terra. Basicamente ela não teve uma vida, digamos, normal, social. Tudo para ela era mais complicado. E eu vou ler aqui o que Emmanuel conta dela para vocês, que é muito bonito. E já adianto, o falecimento dela, gente, além de tudo que ela passou durante a caminhada dela, ela estudou na PAI, ela sofreu determinados preconceitos, foi abandonada pela mãe e pelo pai biológico e foi adotada por esse casal. E além disso tudo, quando ela consegue ter um pequeno progresso em vida, ela cai enferma e sofre com o mal que é muito comum hoje em dia, vamos dizer assim, que é a leucemia aguda, vindo a falecer em um mês. Descobriu uma doença num mês, no outro mês ela foi a falecer em 6 de novembro de 1977. Muitas mães, muitos pais se perguntam: por que meu filho está doente? Por que eu estou passando por isso? Por que ele está passando por isso? As respostas virão agora na carta psicografada por Chico Xavier para Maria Helena Rezende e para o seu Lauro Moraes Melo, e servirá, gente, para uma enormidade de pessoas essa linha. Portanto, compartilhem, levem Chico para dentro do seu Face, que as palavras dessa jovem menina, já no plano espiritual, vai esclarecer muitas coisas, porque tem dentro do teu Face, tem dentro do seu grupo, pessoas que precisam ouvir a palavra de Chico, que precisam ouvir a palavra desses espíritos, e nós aqui começamos a dar voz neles há 2 anos atrás, e hoje os espíritos têm voz. É só compartilhar, não vai te matar, não vai fazer mal algum a você, pelo contrário, você vai estar ajudando o nosso trabalho, vai estar ajudando um trabalho que foi feito há muito tempo atrás e estava sendo esquecido, e vai fazer bem só a você. Lembrando sempre, as lágrimas que nós enxugamos hoje são as lágrimas que evitamos derramar amanhã. Maria Helena Rezende, segundo Emmanuel, filha adotiva do casal Lauro Moraes Melo e Olga Boareto de Melo, residente em Sorocaba, São Paulo, sempre foi uma criança doentia, apresentando grande dificuldade para falar e retardo na escolaridade. Com o passar dos anos, já atingindo a maioridade, apenas conseguia escrever seu nome e mais algumas palavras, embora frequentando escolas especializadas. Porém, seus pais nunca desanimaram, sempre esperançosos de verem a filha querida apresentar progressos no campo intelectual. Quando essa esperança era maior, em face de aprovação da jovem em testes profissionalizantes, numa escola especializada da APAI de São Paulo, com o início das aulas marcado para fevereiro de 1978, ela caiu gravemente enferma, acometida de leucemia aguda, vindo a falecer dentro de um mês, aos 6 de novembro de 1977. Gente, ela passou a vida lutando, quando ela está conseguindo progresso, ela caiu acamada. Então aí o Emmanuel já conta como que o pai foi parar lá no JEP, em Uberaba, etc e tal. Nem preciso dizer, né? Há muito desentendimento por parte do pai e da mãe de ver o sofrimento daquela criança, e quando aquela criança consegue progresso, ela desencarna. Logicamente, foram parar no JEP, do grupo de Uberaba,
e esperavam receber uma psicografia, um acalento de porquê daquilo tudo. E 5 anos se passaram. Somente após esse período, Maria Helena teve condições de se comunicar pessoalmente, pela escrita mediúnica, totalmente refeita de suas deficiências. Ou seja, gente, do outro lado, 5 anos se passaram posteriormente do falecimento dela, que ela se foi refeita das deficiências, que conota que essas deficiências foram levadas, que ela segurou isso com ela. Não significa que o deficiente aqui vá, significa que ele se apega a essa deficiência e vá. E 5 anos após, se livrando disso tudo, ela consegue se comunicar. E continua Emmanuel. Em mensagem afetuosa, contou aos pais amados que a morte representou o despertar de novo dia para sua alma, liberada de um instrumento físico imperfeito, ou seja, o corpo, né, gente? Mas profundamente grata pelo imenso amor recebido no lar acolhedor, recordando sua posição de filha adotiva. Nunca poderia esquecê-los e entregar-lhes seu coração de filha, chorando como jubiloso enternecimento por pertencer-lhes. Eis a sua comovente carta, segundo Emmanuel. Vamos à carta da Maria Helena, gente, uma carta muito bonita. Querido papai Lauro e querida mamãezinha Olga, o tempo não apaga as marcas luminosas do amor gravadas no coração. Sou eu mesma, a filha da ternura com quem me criaram para o bem e para a transformação de quem necessitava. Sou eu mesma a lhes pedir para que me abençoem. Depois de tanto tempo, retorno ao convívio dos pais, que a infinita bondade de Deus me colocou nos caminhos. Filha adotiva, quem diria isso, se nos amamos tanto? Quem se referia a semelhante condição entre nós, se fui a flor doente que recolheram no lar, nutrindo-me a vida com o orvalho das lágrimas de carinho com que me acompanharam a aprovação bendita, que me colocou novamente de pé na jornada do mundo. Não sei dizer o que me vai no peito, agora que consigo escrever-lhes, passando no papel tudo de melhor que eu possa trazer na própria alma. Sei, porém, que posso afirmar-me feliz por ter tido o aconchego dos braços amorosos com que ampararam a menina sempre doente e organicamente prejudicada, que sempre fui na travessia última das aspirações e dificuldades no plano físico. A liberação do instrumento imperfeito e bendito que me resguardava foi o despertar de um novo dia. Encontrei a continuidade de nossa união familiar no devotamento com a benfeitoria Maria de Jesus, me recebeu nos braços de avó e mãe pelo coração. A saudade do lar terreno que palavra complicada, gente, me senhoreava ainda todas as emoções. Era o anseio de retornar ao papai Lauro e à mãezinha Olga, aos queridos irmãos Roberto e Lauro, e a tudo que me constituía um mundo pequenino de filha doente que passou por nossa casa querida, ignorando, para a felicidade minha, o que pudesse ser saúde ou equilíbrio orgânico. Poderia qualquer pessoa pesquisar-me os sentimentos e falar-me de minha condição real em nossa família e nunca entenderia o que fosse a palavra adoção. Mas sabia que possuía um pai e que me adorava, embora as imperfeições de meu corpo, e que poderia contar com o regaço de mãe que me habituou a buscar em sua compreensão o meu mais alto refúgio. É por isso que venho agradecer as noites de sacrifício que me deram, e os dias de proteção incessante com que me estimulavam a viver e sonhar sempre com a luz da esperança, no amanhecer do dia que raiou finalmente para mim. Não, nunca me adotaram. Sou a filha que a mãe Olga esperava, a criança feliz que desejou tanto fazê-los felizes. Sou a companheira do lar, a quem os irmãos inesquecíveis mimoseavam com as mais lindas lembranças a menina encantada, não porque apresentasse algo de belo no mundo oculto dos meus íntimos pensamentos, mas encantada por haver encontrado os pais melhores do mundo, os pais que se esqueceram para que eu fosse constantemente lembrada no carinhoso cuidado da família inteira. A querida mãezinha Maria de Jesus e o querido avô José Silveira Melo me fizeram ver toda a realidade aqui na vida espiritual, e chorei de júbilo ao saber que fui tão amada quanto os filhos mais ditosos da terra, almas belas, devotados benfeitores. A criança excepcional que lhes foi motivo de tanto trabalho, agora lhes surge refeita, a fim de atestar-lhes o reconhecimento que lhe vai no âmago do espírito. A querida mãezinha Isaura aqui se encontra finalmente comigo, a me partilhar as orações com que me dirijo a Deus, rogando ao seu amor infinito a cobertarem na luz da felicidade perfeita. Obrigado ou muito obrigado seriam palavras sem qualquer símbolo que expressassem a emoção,
Por isso, fale-lhes de joelhos, pedindo aos mensageiros da vida superior, os enriqueça de bênçãos constantes. Querido Papai Lauro e querida Mãezinha Olga, estou bem e todos estamos bem porque nós amamos em Jesus na união para sempre. Minhas notícias são pobres de expressão, porque faltam cores para materializar o que sinto. No entanto, entrego-lhes o meu coração de filha, chorando com jubiloso enternecimento por pertencer-lhes. Pais queridos, aqui nestas frases simples, fica palpitando o amor imenso que lhes traz a filha do carinho e das entranhas da alma com quem a Carla entraram no mundo. A sempre filha do coração, Maria Helena Rezende. As notas de identificação, para vocês identificarem tudo aí, estão no primeiro comentário. Pessoal, ela não diz basicamente por que das enfermidades. Ela não diz por que ela passou por tudo isso e ao cumprir esse determinado caminho de espinhos, ela cai enferma. Quando ela tem um progresso, ela cai enferma e vai para o outro lado. Isso sim nós poderemos chamar de determinado resgate. Só que logicamente ela não conota isso. Por quê? E Chico provavelmente não deixaria ela conotar isso, porque faria mais mal a ela em si relembrar dos fatos que deixou ela naquelas condições, que ela teve que reencarnar nessas condições, do que bem. Então ela não sabe. Esse é um trabalho que é feito do outro lado. Vocês acham que chegam do outro lado e pá, vocês lembram de tudo. Não, gente. Imagine, tem um motivo para nós estarmos aqui e não lembrarmos das nossas reencarnações posteriores. Às vezes, gente, nós não temos condições hoje de aguentar o que a gente fez numa vida passada. Mesmo porque nós não temos um entendimento histórico que havia culturas diferentes, que estavam numa cultura diferente, num país diferente, numa época diferente, onde as coisas eram mais primitivas. Então vem a evolução do ser humano e vem, normalmente, a moralização da sociedade. Mas não significa que isso vem de uma vez. A sociedade, ela começa primitiva e não significa que nós ainda não temos traços dessa primitividade. Somos bastante primitivos ainda, mas já fomos mais. Então, basicamente, quando há essa agressão, dessa evolução da sociedade, a moralidade em si, né, que nós colocamos regras sociais e delimitamos certos erros e acertos, lembrar de erros do passado faria mal nessa progressão moral, muito mais do que bem. Então, esse trabalho é feito com muito cuidado pela espiritualidade. Provavelmente não revelaram isso a ela, porque não era a hora ainda. Já vi muitas cartas que a pessoa já de papum está sendo trabalhado o seu passado. E já vi cartas que a pessoa ainda não sabe o que fez nas outras vidas. Aliás, você que está aí do outro lado, meu amigo, você sabe. Você que fala que é santo, você que fala que faz tudo certo, você sabe se você já não matou alguém em outra vida? Você sabe se você já não jogou, se você não estava lá no meio do povão e meteu um tijolo na cabeça do Senhor Jesus Cristo? Você não sabe. Você tem com você que não é você por essa vida, que você leva hoje moralmente correta. Mas a verdade é que você não sabe. Às vezes, você estava lá no meio do povão, meu amigo, e você foi um que hoje está julgando o camarada que faz alguma coisa errada, ou tentando acertar de uma certa maneira, e você estava numa vida passada metendo uma tijolada na cabeça do Senhor Jesus Cristo lá junto com o resto do pessoal. Por isso foi criado a escola. Por isso o Espírita fala, não julgue. Por quê? Porque provavelmente nós todos cometemos vários erros primitivos numa vida passada. O importante dessa carta não é isso. O importante é ver o amor de um casal que eu bato palma para eles, aqui pessoalmente. Que já tem 2 filhos e encara a missão de cuidar de uma menina com certa deficiência, fazê-la progredir e posteriormente, e tantos irmãos também, pelo que ela fala na carta, que os irmãos mimam ela. Que família maravilhosa, espero que essa família tenha tido muito sucesso aqui. Espero que esse Roberto, que esse Lauro
tenha tido muito sucesso nesse plano físico aqui. Torço por ele, espero que tenha tido. Porque não é qualquer um que faz esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, hoje os pais não estão dando conta dos filhos, os pais querem jogar os filhos na rua, os pais querem deixar os filhos por conta da escola, mete eles na escola e deixa eles o dia inteirinho na escola, não quer nem saber quem está educando, quem que não está. E a consequência disso, sabe qual que é? Os pais estão enterrando seus filhos e chorando lágrimas de sangue e não sabem por quê. Porque a educação tradicional, que não é espancar a criança, que não é... Basicamente, eu vou dar o meu exemplo. Eu jamais apanhei. Eu apanhei psicologicamente do meu pai. Vamos falar assim, psicologicamente. Porque só dele olhar grosso para mim, eu já miava. Só de chamar na escola, porque eu era um menino do caramba, gente. Se vocês souberem o que eu aprontei, até botar fogo no telhado, eu botei da minha casa, tentando piratear TV a cabo com o secador de cabelo da minha irmã. Eu era da pá virada. Quando eles viam, eu estava em cima de muro, eu destelhava a casa, eu desmontava videocassete, eu implicava com a minha irmã o dia inteiro. Ninguém, quando tinha viagem em família, para vocês terem ideia, ninguém queria viajar comigo e com a minha irmã, porque eu ficava tentando a minha irmã no banco de trás, dando chute no banco do carro. Eu era do avesso, né? E basicamente, meu pai me criou da seguinte maneira: pode ser que você não esteja errado, mas só o fato em si de estarem me chamando na escola por algo que você tenha feito ou conotado errado, já está errado. Então você vai assumir as consequências. E quando eu apareci com minha primeira nota vermelha, Jesus Cristo amado, fiquei de castigo umas 3 semanas. Hoje em dia é normal. Hoje em dia é normal. E os pais enterram seus filhos com 18, 19, 20 anos e não sabem por quê. E ficam em desmazelo. Esse casal provavelmente adotou essa criança. Mas o mais importante nessa carta, ela não falou. Não existe amor se não existe construção. O amor não vem da noite para o dia. O amor é um risco. Mãe, pai, irmão, aqui é um título. O que dá conotação para essas coisas é a convivência, a criação e a construção de todo um ciclo de obstáculos, vitórias e derrotas que você passa aqui com um determinado grupo. Essa construção faz-se a afinidade. E várias afinidades vão se fazendo, até que um dia chega-se as definições. Você é minha mãe, você é meu pai, você é meu irmão e somos todos irmãos. Mas basicamente essa concepção, e você é minha mulher ou meu esposo, basicamente essa concepção é feita de várias vidas e não aqui, são feitas do outro lado. E basicamente eu posso falar com tranquilidade que essa menina é muito mais filha do senhor e da senhora que adotaram ela do que o pai e a mãe biológico. Muito mais, eles só não sabiam, mas é muito mais. Uma carta maravilhosa. Compartilhem, levem para dentro do Face Chico, levem essas palavras. A menina ajoelha agradecendo ao pai e à mãe pelo que fizestes. A espiritualidade ajoelha aos pés desse pai e dessa mãe que puderam fazer isso, já tendo 2 filhos, por uma pessoa que estava totalmente desamparada, com nenhuma concepção ou nenhuma progressão ou nenhuma esperança de vida mais para frente, e eles colocaram ela para andar para frente. É para vocês pensarem, gente. As consequências dos atos dos nossos filhos, será que não está intrinsecamente ligada a como nós criamos eles? Ou desleixamos deles? Porque não adianta você meter R$1.000 numa escola e esperar que o teu filho faça parte dele. Você tem que ficar de olho, porque criança, meu amigo, eles não têm muita noção do que é certo ou errado. Essa noção vai vindo com a experiência. Então, basicamente, tem que se tomar muito cuidado. Então, fica para mim, essas são minhas notas, as notas de Emanuel, estão aí no primeiro comentário. Mais uma carta psicografada por Chico Xavier no JEP, em Uberaba, e um show de carta, onde a espiritualidade ajoelha, ela ajoelha, em lágrimas, ela não dá conta de falar, tamanha gratidão
que ela tenha esses pais que passaram por tudo isso com ela, por esse caminhar enorme com ela de dificuldade, e foram, e os irmãos também, até ela ter uma progressão. Ela cumpriu a missão dela, isso eu posso dizer. Por quê? Não está descrito aqui. Eu não posso conjuminar vários fatores, mas conota-se que essa deficiência é espiritual no começo da carta pelo Manuel. Então não é lembrado por ela. Lembrem-se sempre, gente, não generalizem casos. Cada caso é específico. Eu vou ficando por aqui, Antônio Neto com vocês, ou Neto Silva, sempre trazendo as psicografias de Chico Xavier para pessoas comuns como vocês. O trabalho de Chico não vai morrer. A partir desse momento, suas psicografias se tornam imortais. Compartilhem, como eu mostrei aí, coloquem dentro do teu Face, você ajuda nosso trabalho e ajuda outras pessoas também. Mal nenhum vai fazer, muito pelo contrário, fará bem. Um grande abraço de luz a todos vocês.